No coração do Maranhão, a cidade de Bacabal tornou-se palco de um debate intenso e inquietante que ultrapassou os limites do município e ganhou repercussão nas redes sociais e em grupos de mensagens por todo o estado. O desaparecimento de crianças, um tema que por si só já carrega dor, medo e revolta, passou a ser acompanhado por um novo elemento: a divulgação de um áudio polêmico atribuído a um morador da cidade. Em poucos minutos de gravação, a voz anônima espalhou suspeitas, levantou hipóteses graves e trouxe à tona teorias que rapidamente inflamaram a população. O conteúdo, compartilhado de celular em celular, ganhou força pela forma como foi narrado, em tom de urgência, com detalhes que pareciam íntimos da realidade local e com alertas que sugeriam perigo iminente. Como acontece frequentemente em situações de tensão social, a informação, ainda que não verificada, encontrou terreno fértil no medo coletivo. Mas o que há por trás desse áudio? Ele traz denúncias concretas ou alimenta especulações? Representa um grito legítimo de preocupação da comunidade ou um exemplo do poder destrutivo da desinformação? O desaparecimento de crianças é uma das situações mais sensíveis e alarmantes que uma sociedade pode enfrentar. Cada caso mobiliza famílias, autoridades e vizinhos, gerando uma mistura de esperança e angústia. Em cidades de porte médio, como Bacabal, onde muitos moradores se conhecem e os laços comunitários são fortes, o impacto emocional é ainda mais profundo. Um desaparecimento não é apenas uma notícia, é um trauma coletivo. Nesse contexto delicado, qualquer informação nova ganha proporções gigantescas. Um áudio, principalmente quando carrega acusações ou insinuações, pode funcionar como combustível em um cenário já marcado por insegurança. A população, tomada pelo medo, passa a desconfiar de estranhos, a reforçar vigilâncias improvisadas e, em casos mais extremos, a reagir impulsivamente diante de suspeitas. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que muitos áudios que circulam em redes sociais surgem de sentimentos reais: indignação, preocupação e até desespero. Em diversas ocasiões pelo Brasil, mensagens desse tipo foram responsáveis por mobilizar buscas, pressionar autoridades e chamar a atenção para casos que poderiam cair no esquecimento. A linha entre alerta legítimo e pânico coletivo, porém, é extremamente tênue. O caso de Bacabal evidencia justamente essa fronteira delicada. O áudio em questão teria mencionado possíveis responsáveis, levantado conexões e sugerido a existência de algo maior por trás dos desaparecimentos. Ainda que sem provas apresentadas publicamente, o tenor da mensagem foi suficiente para gerar debates acalorados, dividir opiniões e intensificar a sensação de insegurança. Em tempos de comunicação instantânea, a velocidade com que uma informação se espalha supera muitas vezes a capacidade de verificação dos fatos. O que antes dependeria de investigação jornalística ou pronunciamento oficial, hoje pode ganhar milhares de ouvintes em questão de horas. Essa transformação tecnológica... O que o senhor está alegando aí? Bom dia, bom dia. O que o senhor está falando na questão dele? Que vocês podem rodar nesse mato aqui o que vocês quiserem fazer, mas não acha não, senhor. Por que o senhor acha que não acha? Rapaz, isso aqui é terra de mandinga, isso aqui, ó. São Sebastião é terra de mandinga. Esse menino foi vendido. Então esse menino não grita, esse menino não fala, esse menino não chora. Rapaz, só o que tem aí é caçador, só o que tem é juquireiro, mano. E não acharam nada até agora? Não acha. Ora, não acha como é que vai fazer? Ó, polícia aí pode virar esse mato de cabeça pra cima, de cabeça pra baixo. Esse menino foi vendido, rapaz. Não tem alguma pessoa do São Sebastião por trás desse negócio aí. Que tá envolvido. O senhor acredita em alguém envolvido aí no povoado? Não pode, como é que tu vai andar num lugar desse aqui sem tu conhecer nada, rapaz? Gente do povoado, com certeza tem alguma pessoa envolvida aí. Alguém sabe de alguma coisa ali? Alguma munganga. Todo tempo tem isso aí. Todo tempo existe. Você acha que possivelmente está até ganhando alguma quantia? Com certeza. Aí de graça não tá rolando isso aí, não. Você pode acreditar que mas não tá. Mas o senhor acredita, como o senhor acabou de falar, que essas duas crianças foram vendidas? Com certeza, porque não tem como, rapaz. Por um dia que o cara tá dentro desse mato aqui, menino nunca pediu de comer, ninguém nunca topou desses meninos. Só o que tem, que eu tô falando agorinha. Sim. É juquireiro, é pescador, é tudo, todo mundo. Como é seu nome? Meu nome é Alderi Santana Rodrigues. Muito obrigado, viu, seu Alderi? Tá aqui, rapaz. O senhor é morador aqui, é? Não, eu sou da Vila da Paz. Ah, veio ajudar. Veio ajudar nas buscas também. Mas eu tô andando aqui, é uma coisa em vão que eu tô achando que não existe.
Aqui, quem fez esse serviço com esses meninos aqui, fez bem feito. Sabe fazer aqui, só Deus. O outro não, em cima Por da que o senhor terra. acredita que foi bem feito assim, na questão de que assim, porque não tá achando, anda em círculo? Se os 5 mil homens andaram dentro de um mato desse daqui não achar, aí uma mandinga muito bem feita, porque os cabas feios aí pra não achar esses meninos. Porque se eles tivessem perdido, na hora que dá fome eles gritam, eles choram, tem um vaqueiro, tem um quebrador de coco, tem um juqueiro, tem um caba da roça mesmo e não acha. E se tivesse aqui já tinha achado, na sua opinião? Rapaz, 600 hectares de terra, o caba roda um monte de mato desse aí, já tinha achado, moço. Pois é. Muito obrigado, viu, seu Alderi? Alderi, né? Seu Alderi aqui do bairro Vila da Paz, ele acredita aí, viu, como ele falou, que essas crianças possivelmente foram vendidas. Mas está aqui a equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, nas buscas ainda por essas duas crianças. E a nossa equipe acompanhando tudo de perto. A lógica trouxe benefícios inegáveis, mas também desafios profundos. Como distinguir fato de boato? Como proteger a população sem silenciar denúncias legítimas? Além disso, há um elemento social importante: a confiança nas instituições. Quando parte da população sente que não recebe respostas rápidas ou claras das autoridades, abre-se espaço para narrativas paralelas. O áudio polêmico pode ser visto por alguns como reflexo dessa lacuna, um sintoma de desconfiança e ansiedade coletiva. Por outro lado, é fundamental considerar os riscos envolvidos na propagação de acusações sem comprovação. A história recente do Brasil mostra que rumores podem gerar consequências graves, incluindo injustiças e violência contra pessoas inocentes. Em situações que envolvem crianças desaparecidas, a emoção costuma falar mais alto que a razão. Assim, este tema não se limita apenas ao conteúdo do áudio em si. Ele envolve questões maiores: segurança pública, responsabilidade digital, papel das autoridades, comportamento social diante do medo e o impacto psicológico de desaparecimentos em comunidades pequenas. Ao longo desta análise, vamos examinar o contexto dos desaparecimentos relatados, compreender como o áudio ganhou repercussão, discutir seus possíveis impactos e refletir sobre a importância de buscar informações confiáveis antes de compartilhar conteúdos sensíveis. Mais do que apontar culpados, o objetivo é entender o fenômeno social e comunicacional que se formou em torno desse episódio. Porque, no fim das contas, quando o assunto é o desaparecimento de crianças, o que está em jogo não é apenas a verdade sobre um áudio, mas a segurança, a confiança e a estabilidade emocional de toda uma comunidade. Que foi botado. Alguém deixou o K1 aqui, na sua opinião? Isso. Não, não é na minha opinião, por o que eu sei. Entendi. Foi botado aqui. Só que a pessoa não foi deixando mais na frente, porque ficou com medo de encontrar alguém no meio da estrada, e voltou com ele aqui e foi embora. E a pessoa foi embora pra cá, a pessoa veio com ele daqui, ó. Não, não é na minha opinião, por o que eu sei. Entendi. Foi botado aqui. Só que a pessoa não foi deixando mais na frente, porque ficou com medo de encontrar alguém no meio da estrada, e voltou com ele aqui e foi embora. E a pessoa foi embora pra cá. Públicos no sentido de recursos humanos, tecnológicos, financeiros, para procurar duas crianças desaparecidas de uma área de vulnerabilidade? Você já viu isso antes? Não. É estranho, precisa ser analisado com muita cautela toda essa questão, Carla. O que chama a atenção, pelo menos do que nós conversamos aqui, é que foi muito empenho, muita dedicação e respostas muito evasivas sobre o que realmente aconteceu. Essa ideia de que sumiu, concordo contigo, é um termo extremamente vago e não traz o mínimo assim de esperança de que a coisa está sendo realmente efetiva, né? E olha só, deixa eu só dar uma boa noite aqui, porque tem umas pessoas muito queridas que estão no chat aqui, a TT Carolines, a Claudinha Lima, elas estão sempre com a gente, aqui a Guirleide também, de manhã, no Além da Notícia, elas estão lá no Investigação Criminal também, e outras pessoas, mas deixem aqui as dúvidas, gente, tragam as suas inquietações para que a gente possa repassar aqui para os nossos queridos advogados que me acompanham nessa noite. E você, doutora Alessandra, que já foi policial tantos anos,
Qual é o sentimento que te dá quando você vê, pô, mas eu coloquei tanto dinheiro, tanta gente e nada, não devolvo nada para a sociedade? Justamente, pois é. Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores, que eu já dei boa noite para meus queridos amigos aqui. Carla Albuquerque, a maior jornalista investigativa do Brasil, do planeta. E meu querido Bondade a amigo, sua. que eu tenho a honra aqui, pela primeira vez aqui, de compartilhar essa mesa, esse microfone, Dr. Glauber Bez, um dos maiores criminalistas desse país, grande tribuno, que eu também tenho a honra, o prazer de chamar aqui esses dois de amigos. E quando hoje eu vindo pra cá, Carla, pensando qual que é a pauta do Caso a Caso, o sentimento foi, meu Deus, são 3 casos de desaparecimento, em tese. Três casos que nós vamos comentar aqui hoje no Caso a Caso. Desaparecimento é modinha? Agora? Não, as pessoas, Carla, você disse isso hoje no Além da Notícia, que eu estava acompanhando ao vivo. Pessoas não desaparecem do nada. Você disse isso hoje, Carla. E eu concordo perfeitamente com esse posicionamento, porque eu não acredito que ETs abduzem as pessoas, elas simplesmente somem. Não. É maldade humana, é crime sendo praticado contra essas vítimas. Seja o caso de Bacabal, seja o caso de Cachoeirinha, seja o caso da menina Lara, De Belo Horizonte. de Belo Horizonte. Então, infelizmente, são casos que, a princípio, eu vou falar aqui num contexto geral, tá? Falando de desaparecimento como um todo, inicia-se como uma notícia de desaparecimento. Iniciam como um registro de desaparecimento, quando, na verdade, a gente se depara aí com crimes de tráfico de pessoas, de estupro de vulnerável e feminicídio. Infelizmente, a investigação começa, a princípio, para localizar determinada pessoa, determinada criança, e acaba por chegar à conclusão de que é mais um crime hediondo. E aí, gente, olha o que a doutora Alessandra aqui nos traz, né? Isso é muito importante, porque quando a gente vai pensar nas possibilidades, né, que podem ter acontecido, de novo, as pessoas podem ter vontade de sumir voluntariamente? Podem, mas aí é um adulto que vai fazer um planejamento, porque pode estar com algum problema, com alguma questão, ele quer de fato que ele quer sumir. Ele nunca mais quer ser encontrado, ele vai arrumar meios para que isso de fato ocorra. Mas quando a gente está falando de crianças, isso é um tanto quanto estranho. E de novo, eu vou trazer uma frase do Capitão Telhada, que é Coy, e ele fala o seguinte: toda pessoa que se perde quer ser encontrada. Ela vai arrumar uma maneira de ser encontrada. Pode ser um adulto, uma criança, uma pessoa mais idosa, alguma coisa ela vai deixar ali pra gente, para que a gente possa achá-la. E a gente não acha nem vestígio dessas crianças. Passado tanto tempo, eu entendo que a gente perdeu janelas muito importantes, né, de oportunidades de investigação. E aqui nós temos 2 advogados, porque depois que toda a fusarca a gente acontece, sabe quem entra? São eles. Sim. E aí eles vão olhar e vão falar assim, deixa eu ver isso aqui. Seja na condição, né, de representantes legais Do de uma réu possível defesa ou da vítima. Da vítima. O que está acontecendo? E por que eu acho que é tão importante a presença de 2 advogados aqui? Porque, Dr. Glauber e doutora Alessandra, depois de passados muitos dias, nós começamos a receber, né, uma série de denúncias que tratam o seguinte: essas crianças, elas vão sumir no dia 4 de janeiro. A denúncia que começou a chegar é que no dia 5, aquela comunidade, né, quilombola, começou a receber policiais. E desde então, existe ali uma restrição, não é assim, uma checagem de quem, para onde você vai fazer o quê, que horas voltam. Gente, vamos traduzir isso em miúdos, você tem que dar satisfação do que você está fazendo.
E assim, ninguém, um cidadão brasileiro livre, não tem que dar satisfação para onde vai, com Direito quem vai, de ir e vir. que horas vai. O básico. Isso está na nossa Constituição. Não é nem direito criminal, é direito constitucional. E você não precisa nem ser brasileiro nascido aqui, você pode ser um estrangeiro. Eu cheguei, eu vou para onde eu quiser. O que eu não posso fazer? Cometer crimes. Né? Cometer atos ilícitos, não respeitar as regras em sociedade, porque aí eu vou ter uma punição. Seja uma multa, seja, enfim, uma aplicação, uma anotação, até vou responder ali perante a justiça. Mas, tirando isso, ninguém pode se meter na tua vida. Justamente. A não ser o Estado, após um julgamento, após garantir o seu direito de defesa, após todo o processo judicializado e após o trânsito em julgado, aí ele pode te punir. Aí ele pode, o Estado, restringir a sua liberdade, mas após ter o devido processo legal. E aí vocês, né, me conhecem bastante, né? Nós temos ali, né, um braço, né, de jornalismo que vem nos ajudando bastante, até porque nós estamos distantes ali de Bacabal, né, do Maranhão. Inclusive um pedido, né, da população local pedindo não abandonem o caso, não abandonem o caso. E quando você olha para aquela família, para as crianças, para a vulnerabilidade que eles vivem, quando ninguém mais faz nada, só tem uma voz que vai continuar ali do teu lado, que é a imprensa. A imprensa séria, a imprensa que apoia e principalmente a imprensa que investiga. Essa que eu faço parte, tenho muito orgulho de dizer que estou dentro dela. E principalmente porque eu faço parte do jornalismo investigativo independente. Não tenho rabo amarrado com ninguém. Não, ninguém vai dizer, pô, não. Enquanto eu achar que aquela vítima precisa de ajuda, eu vou estar ali. Se tiver uma injustiça, também vou estar ali. Esse é o que me move profissionalmente. Muito bem. Mas esse braço jornalístico que nos ajuda, começou também a receber, né, informações. Ela falou, vou checar. Repassou pra gente. E nós falamos, bom, isso é sério, é grave. Pedimos, né, para que a Secretaria de Segurança, né, trouxesse explicações. Olha, estamos recebendo essas denúncias e isso precisa, né, ser checado. O que está acontecendo? Porque no Brasil, o único lugar aonde você tem uma polícia que está te restringindo é uma milícia. Isso não é polícia. E a gente vê muito isso no Rio de Janeiro. Quer dizer, você pode entrar aqui, aqui não vai. A gente sabe como as coisas funcionam. Sim. Mas, tirando isso, o papel da polícia não é esse. E para que a polícia possa fazer qualquer coisa, eu tenho 2 advogados aqui, vou pedir para o Dr. Glauber explicar agora que a polícia não pode fazer nada sem uma coisinha chamada mandado judicial. Bom, o que eu entendo do que está sendo trazido aqui para nós? Fato é, se toda medida cautelar, ela busca... Vou tirar o fone aqui. Pode tirar. Tá? Quando a gente for ouvir o áudio, eu aviso vocês. Fiquem à vontade. Bota aí do ladinho. Toda medida cautelar, ela deve ser pedida, deve ser direcionada para um juiz competente, com o parecer do Ministério Público. E nessa toada, o que deve acontecer? O juiz analisar para quem vai as medidas cautelares. Uhum. Eu não entendi até o momento por que essa cautela, em tese, que a polícia está aplicando ali nessa comunidade para pessoas indeterminadas e com uma razão do quê? Sem uma individualização. Sem uma individualização, sem uma explicação e sem o principal, uma motivação. Sim. Qual a explicação que a população ali tem para saber o porquê que eles estão tendo esse direito, essa garantia constitucional de ir e vir restringida? Qual a ideia disso? Qual a razão disso? Eles estão sendo vigiados por qual motivo? Porque assim, oprimir o povo.
É uma forma de o Estado ali, as autoridades locais ali, elas já têm uma relação hierarquicamente superior em relação da autoridade, enquanto agentes ali representando o Estado. E a partir do momento que essas autoridades restringem a liberdade de ir e vir, Carla, de pessoas extremamente humildes, de uma comunidade que muitas vezes as pessoas mal sabem ler e escrever. Que não sabem os seus direitos. Exatamente, que não tem noções de educação cívica e direitos. Então, como que essas pessoas... simplesmente elas são oprimidas e para elas está correto e elas não têm forças, muitas vezes, de se opor a essa situação, por temor de represálias do que pode acontecer. É muito complicado, mas nós estamos de olho, nós estamos acompanhando. E o pior, às vezes não é nem a questão da opressão, já que a autoridade que está fazendo, eu simplesmente vou obedecer e nem questiono. Sim. Mas aí eu vou pedir para vocês explicarem, que é um ponto importante. Que muita gente também tem aquele medo. Eu estou sendo investigado. Ser investigado, gente, não é nada demais. A polícia pode e deve investigar se ela tiver alguma suspeita. Inclusive para te tirar da linha. Olha, essa pessoa não tem relação nenhuma com isso. Foi investigada. Uma boa investigação, ela... Então, isso é o correto. A investigação, estamos dentro, correto, Alessandra? Exatamente. Então, uma boa investigação, uma boa equipe, ela não pode descartar absolutamente nenhuma linha. Então, mesmo que essa pessoa jamais faria isso, não. Pode ser, a gente vê aí filho que mata pai e mãe, pai e mãe que mata filho, irmão, marido matando esposa matando marido. Então, assim... Tem que ver todas as hipóteses, dos pais, dos cônjuges, dos irmãos, parentes, vizinhos, ex. Sim. Então, todo mundo, a princípio, não é... Uma coisa, pessoal, as pessoas confundem averiguado com suspeito. São coisas distintas. Então, cabe à polícia judiciária averiguar todas as pessoas que têm relação com os personagens daquele fato. Agora, dentro dessa averiguação das pessoas que estão sendo ali apuradas, investigadas, ali alguns serão qualificados na qualidade de suspeito. Certo. Infelizmente, a gente tem um caso aqui que cada dia que passa... vai se distanciando da data dos fatos e nós não temos uma pessoa presa, não há um suspeito a ponto de a gente ter uma pessoa custodiada. E eu já disse isso aqui, em outro caso a caso, comentando o caso dessas crianças, e a minha teoria, tá? Pode ser pesada, porque eu vou falar... Mas são desde 1997 aí atuando no processo penal, quando perguntam para mim, o que você acha, Girardi, que aconteceu com essas crianças? Carla, Glauber e o pessoal que está nos assistindo, eu acho que essas crianças foram vítimas de tráfico humano. E eu digo mais, é pesado o que eu vou falar, mas é exatamente isso que é minha conjectura, é o que eu acredito que pode ter acontecido com essas crianças. O menino que é maiorzinho, Anderson, se eu não me engano... Cauã. Isso. Desculpa. É Anderson Cauã. Isso, Anderson mesmo o nome dele, isso. O menino Anderson, a gente sabe que ele tem uma deficiência mental. Então, no mercado de tráfico humano, digamos que o Anderson é uma mercadoria que não tem valor. Então, na minha concepção, ele pode ter sido descartado. Ele pode ter sido ou vítima de tráfico humano ou vítima de crime sexual contra vulnerável. E justamente por que eu avento a hipótese do crime sexual? Porque ele é encontrado nu, desnorteado. Então, algumas coisas chamam a atenção. Esse menino é encontrado nu, mas o que retorna da autoridade policial local é que ele não sofreu nenhuma violência sexual. Então, a gente precisa acreditar, né? Eu digo que eu amo quando eu consigo ter
acesso aos inquéritos, aos processos, porque a gente consegue checar absolutamente tudo. Porque hoje as informações são muito filtradas, então a gente não tem o processo, a gente não tem esse inquérito ainda. Então uma informação conjecturas, que vem especulações dali que diz, olha, esse menino não sofreu, né, nenhum crime contra a sua dignidade sexual. Bom, eu vou trazer um caso aqui, só para abrir um parênteses aqui, eu já vou responder a tua pergunta, TT Carolines. É o seguinte, um beijo aí para as mulheres do Brasil também. O que acontece é o seguinte, vocês lembram do caso da Vitória Natalini, escola Waldorf? Aqui de São Paulo, caso já bem antigo. O que acontece? Esse caso foi, né, encerrado, teve um inquérito encerrado, dizendo que essa adolescente que foi viajar com a escola, ela é encontrada morta, sem vida, e que ela teria morrido de morte natural. Passado anos, esse caso ele vai cair na mão agora da delegada Ivalda, um pai ali em desespero, porque quando você olhava o processo, as imagens, aquela menina não morreu de morte natural. Ali a gente tinha Quantos a anos, cena Carla? de um homicídio. A criança? Ela era uma adolescente, era jovem, ela tava num passeio de escola, sim, um passeio com a escola, uma escola de um alto nível social aqui de São Paulo. Esse caso é aquele que a escola foi condenada a uma indenização recentemente, não é isso? Isso. Mas vejam só, durante muito tempo, né, a gente tinha informação de que era uma morte natural. E o que acontece? Esse caso foi reaberto. O Ministério Público teve a coragem, tá, de parabéns, de reabrir o caso, porque a autoridade policial não pode, pura e simplesmente, eu vou reabrir esse caso. Já era, né, um caso que estava o inquérito ali concluído. E está sendo reinvestigado agora como homicídio. Então, veja só, quando você tem bons policiais, e já respondendo a pergunta da TT Carolines, que pergunta o seguinte, se a gente acha que essas crianças podem ser encontradas. TT Carolines, eu creio que sim, desde que quem está à frente da investigação de fato queira isso. Porque eu vou repetir aqui para vocês também, não existe crime perfeito. O que existe é crime mal investigado. E aí, pode ser mal investigado porque não tinha tecnologia na época, a gente também não pode jogar sempre a culpa no humano. Mas hoje, com tecnologia, com o recurso que a gente tem, quando a gente vê aquele contingente de pessoas, tudo me incomoda muito nesse caso de Bacabal. E me incomoda mais ainda quando a gente pede para falar, né, para entender, as pessoas estão lá fazendo denúncias, o que está acontecendo. E o secretário vai, né, enviar o delegado-geral, né, para falar sobre a investigação. E quando eu vou perguntar para ele, doutor Alessandro e doutor Glauber, ele vai dizer, não, isso não existe. Isso não está acontecendo. Bom, a gente tem uma divergência. Ele diz que não existe. A gente tem ali, e eu vou pedir para agora o Cleison colocar o áudio para todos nós escutarmos, de uma pessoa que está fazendo a denúncia. A gente vai manter, né? Essa pessoa tem medo, então, por segurança, ela está em sigilo. A gente distorceu a voz dela para que vocês escutem o que ela diz. Isso é um de alguns áudios que nós recebemos. Tá mudo, meu. Ele vai... Melhorei, realmente é verdade, né? Em questão aí das pessoas saírem da comunidade, sempre tá dando satisfação agora pra polícia por questão de segurança. Que antes do acontecido, realmente a pessoa poderia entrar e sair a hora que quisesse, mas depois disso não pode mais, né, por questão de segurança. E também a comunidade também está sendo investigada, todas as pessoas que moram. Que não é mentira, é verdade. Ouviram? O que ele fala é o seguinte, que a polícia pergunta para onde as pessoas estão indo, o que elas estão fazendo, e, ou seja, aí eu te pergunto, as pessoas estão se sentindo oprimidas. Quero ouvir de vocês. Posso? Por favor. Se isso realmente está acontecendo e
todos ali estão sendo colocados nessa situação, isso pode gerar uma nulidade caso eles encontrem os verdadeiros culpados. E aí quem é realmente culpado vai se beneficiar dessa questão. É ou não é? Sim, um trabalho, uma investigação que tenha alguma irregularidade, se tiver alguma mácula, pode anular um processo de fato. Um erro, inclusive, qualquer direito fundamental previsto constitucionalmente que é violado, é uma questão de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Então, mesmo que amanhã encontre o autor, ele seja condenado, você pega um advogado bom, ele anula tudo por conta de uma ilegalidade Porque aqui. tudo vai ficar contaminado. Então, Tudo fica contaminado. Só pra gente responder para uma pessoa aqui, que tá aqui, que é a Bela... Como é que é? Bela Opeguar. Não sei. Bom, atenção. Ela Balão pegou o ar. ela botou em caixa Pegou alta. a- A polícia perguntar o motivo da saída e entrada em Bacabal não é crime e não é o mesmo que impedir a entrada ou saída. Vamos lá, meus advogados. Não, ela não tem que dar satisfação pra ninguém, entendeu? Eu acho que a comunidade tem que parar, não tem que dar satisfação pra ninguém. Tem que entrar e sair a hora que ela quiser, tem direito de vir, não tem obrigação nenhuma de dar satisfação pra polícia. Se a polícia achar que tem que ouvir a pessoa, que ela tem que dar satisfação, ela vai intimar a pessoa pra comparecer na delegacia, prestar um depoimento formalmente perante uma autoridade policial. Ela tem o direito de constituir advogado pra acompanhar ela nessa inquirição. Agora, você ficar controlando o acesso da pessoa, vai pra onde? Isso é opressão. Isso não é Cleison, inadmissível pra Cleison, cadê as comunidade. palmas? Que agora precisamos de palmas para a doutora Alessandra! Aula de direito Oprimindo a constitucional. comunidade em Bacabal. Entendeu? Quem fez aí em caixa alta? Não pode, meu querido, não Ou é um pode. desespero Eu pra achar entendo o que culpado. não. Você imagina a doutora Alessandra no júri? Agora, Opa! Agora, Gigante, eu já começo gigante. a ficar até já... Agora, Carla, eu digo, eu não conheço a investigação, não sei quais foram as diligências e as providências que foram adotadas cautelarmente dentro dessa investigação. Mas eu faria o levantamento das herbes ali da região. Do entorno do local onde do último local que essas crianças estiveram. Dentro do raio, dentro de um parâmetro ali de latitude e longitude, a polícia judiciária ela manda oficiar todas as operadoras, TIM, Claro, Oi, Vivo, Nextel e sei lá mais o que, a polícia civil judiciária, para informar dentro daquele raio do planeta, latitude, longitude e o raio, quais foram os aparelhos utilizados. Veja bem, é um pedido de diligência que não especifica, não tem o suspeito. Eu não tenho suspeito, eu não sei quem eu vou achar. Eu quero saber quem ligou o aparelho de celular naquele raio durante esse período. E aí, Carla, a gente conseguindo levantar os números que foram utilizados. Quem é o titular dessa linha? Intima. Quem é o titular dessa linha? Intima. Então, eu gostaria de ter feito esse trabalho, porque hoje nós temos tecnologia para levantamento das herbes, que é a estação rádio base. Para quem não sabe o que é uma herb que está nos ouvindo, nada mais é do que o seu sinal analógico de celular. Tem nada a ver com a internet. É o seu sinal da sua operadora. Mesmo quando você fica sem internet, você consegue ligar. Então, essa conexão via telefone celular, que é uma conexão que não tem nada a ver com a rede mundial de computadores, ela é rastreável. Qualquer ser humano... Eu agora, a minha operadora, ela sabe que eu estou exatamente nesse ponto no planeta. Ela tem acesso aos meus dados geográficos. E a operadora, ela consegue entregar para a polícia todo mundo que esteve ali utilizando aparelho naquele horário, naquele dia, naquele raio. Isso foi feito? Eu pergunto. Não, acho que não. Mas olha só, Então, veja maior operação de procura de desaparecidos e uma diligência tão simples. que a informação, nós não temos essa informação de que foi pedido isso. Por Doutor acaso- Glauber, fale.
Foi colhido o material genético das unhas dessa criança quando ela foi encontrada? Então, nós fizemos muitas perguntas para o delegado geral e uma das perguntas que nós fizemos foi em relação ao teste, né, toxicológico. Porque o menino que ficou muito tempo ali, muito tempo, ele ficou 4 dias, mas ele chegou muito desnutrido. Então, ele vai para o hospital, ele vai receber, né, todo o atendimento médico, ele vai ficar com soro e, lógico, que você vai fazer um toxicológico para saber se essa criança Sim, foi dopada. aconteceu isso. alguma coisa com ela, se deram algo para ela. E a resposta que nós recebemos dele... Nós temos exame? Então, é que não tem o resultado do toxicológico. Vocês dois são 2 advogados. Vocês sabem que quanto tempo demora um toxicológico? Depende Entendi. da disposição do Instituto de Criminalística. Depende da repercussão do caso. Nesse caso, eu entendo que tem que ser rápido. Por uma questão de clamor público. Então, a gente tem um caso de repercussão geral, que de fato aí tem toda uma comunidade acompanhando, imprensa, mídia. É demorado, em regra, tá? O exame toxicológico é demorado. Qualquer perícia no Instituto de Criminalística, seja de qual estado da federação for, é demorada. Mas, particularmente, quando a gente tem casos assim de repercussão, ao contrário, é realmente dado uma preferência. Então, acredito que a gente está por horas e minutos para ver Pra esse gente exame. saber.